comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu vou ler somente o versículo de número 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e versículo 2. Assim que você encontrar, dá uma olhada à sua direita, à sua esquerda. Veja se tem alguém aí perto de você que veio sem a palavra de Deus. Se tiver alguém sem o evangelho aí perto de você, compartilhe a leitura com essa pessoa. Mostra o local da nossa leitura para ele ou para ela. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Quem já encontrou, diga amém. Eu vou ler, está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou reler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler esse versículo pela terceira vez e vou pedir que todo o povo que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão repitam em seguida em bom tom e alta voz. E não vos conformeis. Puxa, ficou bom, hein? Gostei, mas vamos fazer melhor ainda? Melhor ainda, consegue? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quantos aqui querem experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quer? Então faça o seguinte, desocupe as suas mãos agora e vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra do Deus vivo. Isso, igreja, vamos aplaudir bastante. Aplauda mesmo, e enquanto você aplaude, abra a tua boca e vai dizendo glória ao teu nome, Senhor. Isso, glorifica. Solte a sua voz, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abra os céus agora e recebe o louvor, recebe a adoração de cada pessoa, cada vida que está te aplaudindo e te glorificando, quer ouvir o Senhor falando. Então, meu Deus, tira agora toda barreira, tira todo obstáculo, fala com quem está aqui na Paz e Vida em São Luís do Maranhão, e fala com quem está acompanhando à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, Senhor, e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por gentileza. Você sabe que para que uma pessoa viva essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que ela tenha uma vida plena, uma vida feliz, é necessário que esta pessoa aceite em sua vida uma obra que só o Espírito Santo pode criar. Só o Espírito Santo pode fazer esse trabalho, que é a obra da regeneração, que é também chamada na Bíblia de novo nascimento. É quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na minha vida e na sua vida, de maneira
que você é mudado de dentro para fora. A primeira coisa que muda na vida da gente, quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, é a maneira de pensar. A pessoa que recebe o Espírito Santo e começa a ser regenerada por ele, ela passa a pensar de uma maneira diferente. A nossa mente é santificada pelo Espírito Santo. O seu pensamento não é mais o pensamento mundano. Você já não pensa mais em coisas deste mundo. Seu pensamento agora é andar na presença de Deus, é servir a Deus, é agradar a Deus. Você muda o pensamento, e mudando o pensamento, você muda também o seu comportamento diante das pessoas. Em qualquer lugar onde você vá, o seu comportamento agora é outro. As pessoas que te conheceram no passado olham para você agora e começam até a questionar: poxa, por que você mudou tanto, hein? O que aconteceu com você? Você está tão diferente. Estou sentindo você tão mudado, estou sentindo você tão mudada. O que está havendo em você? E você só vai ter uma explicação. Você só vai poder dizer: isso é obra do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu me entreguei a Jesus, eu agora estou servindo a Deus e Ele está me transformando em uma pessoa melhor. O que não pode jamais é uma pessoa que se entregou a Jesus e não teve essa transformação. Isso é grave. Porque evangelho sem transformação de vida não é evangelho. É só uma religião como qualquer outra. E Deus não quer que você viva no evangelho como se fosse apenas uma religião, apenas uma filosofia, apenas um ensinamento que você recebe aos domingos. Deus quer que este evangelho que você está lendo, que você está ouvindo, ele entre em sua vida e te transforme. Nós temos que ser transformados. A nossa maneira de pensar, de falar e de agir precisa ser outra a partir do momento que nós nos encontramos com Cristo. Eu quero que você abra comigo, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Você está na carta aos Romanos, avança aí, vai para frente. Você vai passar a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vai passar a carta de Paulo aos Gálatas. E aí você vai chegar na carta de Paulo aos Efésios. Eu recomendo a leitura do capítulo 4 desta carta de Paulo aos Efésios para todo mundo aqui. É uma leitura que vai te mostrar como que é importante que o Espírito Santo faça em nós esta obra de transformação. Eu não vou ler o capítulo 4 inteiro, eu vou ler apenas alguns versículos. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 22. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O que é o velho homem? Hein, pessoal? Ninguém está falando de idade aqui não, fica tranquilo, viu? Você que já está aí com cabelo branco, não é disso que nós estamos falando não. Não é velho homem no sentido de homem idoso. Todo mundo tem um velho homem dentro de si. Tanto faz se é uma pessoa do sexo masculino ou feminino, tanto faz se é uma pessoa jovem ou de mais idade. Quando a palavra de Deus fala do velho homem, se refere àquela pessoa que você foi antes de se encontrar com Jesus. Aquele pecador, aquela pecadora que você era antes de receber a palavra de Deus. Esse velho homem aí. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que a palavra está mandando você e eu fazermos? Deixe o velho homem
e se revista de um novo homem, ou seja, assuma uma nova personalidade, assuma um novo caráter, que é o caráter cristão, que é o novo homem que anda em santidade. Igreja, Deus nos chamou para andar em santidade. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quem anseia muito por ver o rosto do nosso Senhor? Quem quer? Ah, coisa maravilhosa. Só de imaginar contemplando o rosto do meu Salvador face a face, a minha alma já se alegra. Mas a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você anseia ver a face do Senhor, se você tem desejo de estar um dia na presença de Deus e cantar no coral celestial, é bom que você saiba que sem viver uma vida de santidade aqui na terra, esquece, você não vai nem chegar no céu. Pastor, mas é que eu não consigo. É para isso que tem o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Se você está tendo dificuldade para viver em santidade, eu quero te dar uma notícia: você não é o único. Avisa quem está do lado aí, fala para ele: você não é o único não, viu? Não, pastor, não sou não. A maioria dos cristãos tem dificuldade para se santificar para Deus. Vencer o velho homem não é uma tarefa fácil. Negar a si mesmo não é uma tarefa fácil. Renunciar ao seu comportamento de uma vida, principalmente você que se converteu depois que já tinha uma certa idade. Vamos imaginar que a pessoa se entregou a Jesus agora com 30 anos de idade. Até os 30 anos de idade ela falou mentira. Até os 30. Só que agora que ela se entregou a Jesus, ela aprendeu que mentir não agrada a Deus. É um hábito que ela construiu a vida inteira, que ela tem que desconstruir agora. É fácil? Não, é difícil. A pessoa bebia, fumava, se drogava. Por quanto tempo? Anos e anos e anos da vida dela. Ela agora renunciou a isso, ela agora está andando em santidade. Mas ninguém aqui está dizendo que isso é uma coisa fácil de fazer. Haverão dias que serão mais fáceis e haverão dias que serão muito mais difíceis. Mas em todos eles o Espírito Santo de Deus estará do teu lado para te dar força, para te dizer: meu servo, o caminho é esse mesmo. É por aqui mesmo que você tem que ir. Está difícil, eu sei, você está negando a si mesmo, você está lutando contra o seu próprio eu, mas esta santificação que você está tendo agora vai te proporcionar uma vida para toda a eternidade na presença do Senhor, lá na glória. Vai valer a pena. Santifique-se para Deus, negue o pecado, diga não para as coisas desse mundo. Versículo 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia, seja o que, minha gente? Seja o que, minha gente? Tirada de entre vós. Então a pessoa, quando ela entrega a vida a Jesus, ela é regenerada pelo Espírito Santo, e a primeira coisa que muda nela é a mente. O que Paulo disse aos Romanos no capítulo 12, que nós não podemos nos conformar com este mundo. Ah, mas todo mundo no mundo é assim. Ah, mas ninguém faz as coisas tudo direitinho, não. Todo mundo tem um desvio aqui e ali. Todo mundo pisa na bola de vez em quando. Todo mundo tem
uns desvios de caráter. Você não tem que pensar assim. Você não tem que se conformar, que se moldar a este mundo. Você tem que ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, uma vez que eu recebo essa regeneração, o Espírito Santo me leva a viver uma novidade de vida. Quem quer viver uma novidade de vida aqui? E não é possível viver uma novidade de vida sem que você vença o conformismo. Eu quero falar hoje sobre esse assunto: vencer o conformismo. Deus me deu esta palavra para te entregar hoje. A palavra é: vença o conformismo. O conformismo é um comportamento que prende as pessoas numa espécie de inércia, um marasmo que faz a pessoa ficar vivendo daquele mesmo jeito e ela não sai daquela atitude, ela não muda de comportamento, a vida dela não anda, não caminha. Eu vou te mostrar alguns motivos que prendem as pessoas no conformismo e quero que você anote, preste atenção, porque talvez você está preso no conformismo por conta desses erros. E a primeira coisa que prende a pessoa no conformismo é isso aqui. Mostra para mim, por favor. Primeira coisa que faz a pessoa ficar presa no conformismo é isso: é ter medo de lutar e agir. Isso é a primeira coisa. Quando uma pessoa tem medo de lutar, tem medo de agir, ela fica presa na vida. Essa imagem que está aparecendo aqui é uma imagem muito curiosa. É a imagem de um homem que está dentro de um buraco. E nesse buraco onde ele está malhando o trigo. Isso que ele está fazendo me faz lembrar um homem da Bíblia chamado Gideão. Eu quero que você vá comigo no livro de Juízes. Vá lá, por favor. Juízes, capítulo 6. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Capítulo 6 do livro de Juízes, versículo 11. A palavra de Deus fala de Gideão aqui. E olha como é que a vida do Gideão estava. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. O que estava acontecendo em Israel na época de Gideão era o seguinte: o povo de Israel plantava, e quando chegava o tempo da colheita, os inimigos, que eram os midianitas, eles vinham e roubavam a colheita do povo de Israel. Imagina uma pessoa que trabalhou, e quando chega a hora dela receber o salário, ela vai lá no banco, pega o dinheiro todo de uma vez só no caixa eletrônico, e quando ela bota o pé na rua, ela é assaltada e alguém leva o dinheiro dela todinho. Como é que fica, hein? E o pior é que isso já aconteceu muito no Brasil. Muito. Hoje em dia as pessoas estão até diminuindo esse hábito de sacar dinheiro assim. Mas ainda tem muita gente que faz isso. Esse crime ainda acontece. O que estava acontecendo naquela época era mais ou menos isso, só que com colheita e não com dinheiro. Porque o povo que trabalhou na lavoura espera ver a colheita. Quando eles colhiam, os inimigos vinham e roubavam. Com medo dos midianitas, o que Gideão fez? Ele foi peneirar o trigo, malhar o trigo, lá no buraco, lá no lagar. Lagar é um espaço onde se pisa as uvas. Lagar não é o espaço para peneirar o trigo. Então quer dizer que Gideão ele está tendo muito mais trabalho, porque ele tem que descer no lagar levando a colheita de trigo, ele tem que soprar, porque no buraco não venta. Se ele estivesse numa eira, num lugar aberto, o vento facilitaria o trabalho dele. Mas não tem vento, porque ele está num buraco. Ele tem que se esforçar, soprando. Enfim, ele está tendo muito mais trabalho e muito menos resultado.
O que é que faz a vida de uma pessoa que tem medo de lutar, que tem medo de agir? Ela vai trabalhar mais, se esforçar mais e ter menos resultado. Eu quero que você perca o medo em nome de Jesus. Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu espírito de poder. Deus vai te abrir portas esse ano, quem crê, diga eu creio. Só que quando Deus te abrir a porta, você não pode ter medo de entrar por ela. O problema de muita gente é esse: a pessoa ora e diz, meu Deus me abençoa, meu Deus me abra a porta, meu Deus faça isso na minha vida, me ajuda a conquistar. Aí Deus vai lá e te dá o quê? A oportunidade para você conquistar, a oportunidade para você crescer, a oportunidade para você realizar. Mas se você tiver medo de lutar, se você tiver medo de agir, você vai ficar se escondendo nos buracos desta vida e não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Hoje essa palavra é para tirar algumas pessoas aqui que estão se escondendo dentro de um buraco, que tem potencial, que tem chances, que tem condições de fazer coisas grandes, mas que estão com medo de agir. O que é que você precisa fazer e está com medo? Qual que é a atitude que você precisa tomar e está com medo? Perca esse medo em nome de Jesus e vai para cima, porque Deus é contigo. Sabe qual é a segunda coisa que prende a pessoa no conformismo? E se você quer vencer o conformismo, você tem que deixar esse hábito. Esse aqui, ó. Segundo, viver com fé no passado. Tem gente, amado, que vive preso no passado. Um passado que foi glorioso, um passado que foi próspero, um passado que foi feliz. Tem gente que toda hora que você encontra com ela, ela sempre tem uma história do passado para contar. Ela nunca tem um testemunho do presente, ela só tem histórias do passado. Pastor, mas não é bom a gente lembrar coisas boas que aconteceram? Há uma grande diferença entre você lembrar coisas boas que aconteceram e ficar preso a elas. Eu quero que você creia que existe um Deus que está vivo hoje e que tem poder de fazer grandes coisas na sua vida hoje. Ele fez no passado, sim, fez no passado. E está na Bíblia o que ele fez no passado, sabe para quê? Para que quando você ler na palavra de Deus, os milagres que ele fez no passado, a sua fé seja alimentada hoje. Você leia a palavra e diz, se Deus fez lá no passado, ele faz hoje, ele faz agora, na minha vida. Você está preso no passado porque, pastor, teve uma época que eu ganhei dinheiro. Ou época boa. Nos anos de tal e tal, eu tinha um emprego tão bom, eu ganhava tão bem, eu morava numa casa tão boa, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu viajava. Teve uma época na minha vida, pastor, que eu era tão feliz no meu casamento. Teve uma época que os meus filhos eram tão obedientes. Teve uma época que era tudo uma paz na minha vida. Teve uma época que eu era tão cheio do Espírito Santo, eu orava em línguas estranhas. Teve uma época que eu fazia milagres em nome de Jesus. Teve uma época que eu tinha uma comunhão com Deus maravilhosa. Teve uma época que era isso e aquilo. A época foi boa, é? Você viveu uma época boa? Quem viveu uma época boa na vida? Com certeza você já viveu uma época boa na vida. Mas eu quero te dar uma notícia: o melhor de Deus está por vir para você. O melhor de Deus não ficou no passado, o melhor de Deus ainda está para chegar. Você vai viver os melhores dias da tua vida, é nesse tempo presente. Para de viver com a sua fé presa no passado. Quando Deus foi falar com Gideão, sabe o que Gideão disse para Deus? Versículo 13. Vamos ler o 12 e o 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. O Senhor mandou um anjo aparecer para Gideão. Teólogos explicam que quando a palavra diz o anjo do Senhor, e esse anjo aparece com A maiúsculo, ele é uma forma de Cristo no Antigo Testamento. É uma forma de dizer para você que quem apareceu para Gideão não foi um anjo qualquer. Quem apareceu para Gideão é o próprio Deus, o próprio Cristo pré-encarnado. Ele está tendo uma visão gloriosa. Se eu aqui no altar, eu abro a minha boca de profeta e digo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você dá glória a Deus, você fica todo animado, fica todo feliz. Imagina se um anjo de Deus aparecesse para você, resplandecente, e te dissesse essa mesma frase que eu acabei de dizer. Não ia ser ainda mais empolgante, ainda mais poderoso? É um anjo glorioso aparecendo para Gideão, dizendo: o Senhor é presente, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ao invés dele dizer amém, eu creio, eu tomo posse, agora vai, o Senhor é comigo, ele fica dizendo: é comigo coisa nenhuma. Cadê as maravilhas do passado que a gente viveu no passado? Se o Senhor é comigo mesmo, então por que nós estamos vivendo desse jeito? Cadê as bênçãos do passado? Cadê os milagres do passado? Deus querendo fazer uma coisa nova e ele lá preso no passado. Isaías escreveu dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Pastor, Jesus pode fazer hoje o que ele fez no passado? Jesus pode realizar na minha vida a mesma bênção que ele fez na minha vida no passado? Deixa eu olhar aqui para a palavra, porque a palavra de Deus te dá a resposta dessa pergunta. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Isso aqui é para você parar de ficar com a tua fé presa no passado e começar a crer no presente, no que Deus pode fazer e quer fazer agora na sua vida. Carta aos Hebreus, capítulo 13 e versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo de ontem, hoje, significa que o que ele fez ontem, ele faz hoje. Se ele é o mesmo de hoje, ele vai ser o mesmo eternamente, significa que para sempre, aquilo que ele fez no passado, ele está fazendo hoje, ele pode fazer amanhã e depois de amanhã, e todas as vezes que você precisar, ele estará à tua disposição para operar milagres na tua vida. Então não fique preso no passado, vença o conformismo. Mas para vencer o conformismo, há uma outra coisa que você tem que deixar de fazer. Você tem que deixar de se sentir incapaz. O que é se sentir incapaz? É quando a pessoa olha para ela mesma e diz assim: eu não dou conta disso, eu não vou conseguir isso. Volta lá no exemplo do Gideão em Juízes capítulo 6. Olha o que Gideão vai falar aqui no versículo 15. Ele vai dizer para Deus o seguinte: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Em outras traduções ele diz: como que eu livrarei Israel? Eu não sou capaz, eu não tenho potencial, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade. Escute, o fato de você não acreditar em você mesmo
está fazendo com que você feche as portas que Deus está abrindo para a tua vida. Quem ouviu o que eu disse aqui? Mas eu vou repetir. O fato de você não acreditar em si mesmo está fechando para você mesmo as portas que Deus está abrindo. Deus abre a porta para você começar uma coisa nova, mas você não se sente capaz disso, aí a porta que Deus abriu se fecha. Tem gente que tem oportunidades de trabalho, mas para viver aquela oportunidade de trabalho, a pessoa precisa desempenhar um papel que ela nunca desempenhou antes. Aí ela diz o quê? Aí isso aqui eu não sei fazer não. Isso aqui eu não tenho habilidade. Isso aqui eu não realizo. Aí a pessoa perde a oportunidade. Você não pode se sentir incapaz. Na vida, diversas vezes você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. Mas quando você nunca tiver feito algo e precisar fazer, saiba que você sempre vai poder contar com alguém que te ensina todas as coisas, que é o Espírito Santo de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz lá na carta de João. A carta de João está lá no final da Bíblia. Lá no final. Eu quero ler para você o que está escrito no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20 e o 27. São dois versículos que eu vou ler, o 20 e o 27. Isso aqui é para você nunca mais se sentir incapaz. Todas as vezes que alguém disser para você assim, estou precisando de alguém para fazer tal coisa, você diga, estou aqui. Você já fez? Não, mas eu vou fazer e você vai ver, vai sair perfeito. Pastor, mas isso aí não é ser orgulhoso, não. Isso aí não é ser metido, não. Se você achar que é, então deixa a outra pessoa fazer no teu lugar e perca a bênção. O que você acha? O que é melhor? É melhor você ficar se fazendo de coitadinho, dizendo, não, eu não sou capaz, não. Manda outro. Ou você vai tomar posse daquilo que Deus está lhe dando e vai entrar pela porta que Deus está te abrindo. 1 João capítulo 2, versículo 20 diz, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Oh, glória! Como é que está escrito a palavra santo na tua Bíblia aí? Com S maiúsculo? Na Bíblia de quem está com S maiúsculo? Pois é, para ninguém achar que é o santo fulano de tal, é o santo da igreja católica fulano de tal, não. É o Espírito Santo. Então eu vou ler de novo e você vai dar um brado assim de eu tomo posse. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Você sabe tudo, meu filho. Alguém vai precisar de uma pessoa para resolver tal problema. Sabe quem vai ser esse alguém? Você. Alguém vai precisar de alguma pessoa para realizar tal missão. Sabe quem é esse alguém? Você. Pastor, mas eu nunca fiz. Deus sabe. Deus sabe que você nunca fez. Deus sabia que Gideão nunca tinha feito o que ele precisava que Gideão fizesse. Só que Deus escolheu Gideão mesmo assim. Gideão não era nenhum general não, gente. Gideão era um agricultor. Um homem que estava lá malhando trigo. E Deus o escolheu para fazer uma coisa grande. Gideão precisa acreditar nele mesmo. Olha o versículo 27. E a unção que recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Você tem uma pessoa para te ensinar qualquer coisa que você não saiba, esse alguém é o Espírito Santo. A quarta coisa que você tem que deixar para vencer o conformismo, você tem que deixar de se sentir menosprezado. Tem gente que se sente menosprezado. E me desculpe se o que eu vou lhe dizer vai te confrontar. Mas tem gente que gosta mesmo é de se vitimizar. Tem gente que está sempre assim, se
se colocando como coitadinha. Tem pessoas que querem que a gente tenha pena dela. Você conhece gente assim? Que está sempre contando uma história triste para a gente ficar com pena dela. Está sempre se colocando para baixo para que a gente olhe e diga, tadinha, né? Ai, coitada. Não, a gente entende você sofreu muito, né? Tem gente que fica se vitimizando. Se você for se vitimizar, você não vai chegar a lugar nenhum na vida. Você tem que vencer o conformismo e enfrentar as coisas que vierem pela frente. Para de se vitimizar em nome de Jesus. Para de ficar dizendo, eu sou mulher. A vida para mulher é mais difícil. É para você que está dando desculpa. É para você que está se fazendo de vítima. Porque para outras mulheres que não se fazem de vítima, o mundo está nas mãos delas. Pastor, aqui eu sou negro. E para quem é negro, tudo é mais difícil. Eu reconheço, o racismo existe, não deveria existir, mas existe. Mas quer um conselho? Para de se fazer de vítima. Para de dizer, mas é porque eu sou negro, então tudo é mais difícil para mim. Escuta, tem muitos negros vitoriosos neste mundo que foram para cima, que enfrentaram o preconceito, que enfrentaram as dificuldades e realizaram seus sonhos. Para de se menosprezar. Para de dizer, porque eu sou pobre, porque eu sou negro, porque eu sou mulher, porque eu sou isso, porque eu sou nordestino, porque eu sou isso ou aquilo. Você é filho de Deus, você nasceu, foi para vencer, você é vitorioso, você é vitoriosa. Para de se menosprezar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você conhece, né? Pare de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é. Para com esse negócio de se fazer de vítima. Olha o papo do Gideão aqui em Juízes 6, versículo 15. E ele lhe disse, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, o menor na casa de meu pai. Ele está achando o quê? Que Deus vai olhar para ele e dizer, né, tadinho, você não serve mesmo não. Você é pequeno mesmo, você é pobrezinho mesmo, você é humildezinho mesmo, né? Vou escolher outra pessoa. Quando Deus te chamou, Ele já sabia da tua história. Quando Deus te escolheu, Ele já sabia das suas fraquezas. Quando Deus olhou para você, Ele já sabia das tuas deficiências, das suas dificuldades, das suas falhas, mas Ele viu em você um potencial. Então você tem que enxergar o que Deus está enxergando. E não o que o mundo está enxergando. O resto do mundo não acredita em você, não importa, Deus acredita, então acredite também. O resto do mundo diz que você não é capaz, mas se Deus diz que você é capaz, a opinião de Deus é a que interessa. Para vencer o conformismo, sabe o que você precisa fazer? Você tem que deixar de se sentir limitado. Os nossos limites, somos nós quem colocamos. É você quem diz, eu só consigo até aqui. É você quem diz, eu só vou até aqui. Daqui para frente eu não passo. Daqui para frente eu não posso. Daqui para frente eu não vou. Quem pôs limites na tua vida foi você. Deus não te chamou para viver limitado. Uma coisa que Deus não conhece é limites. E Deus quer que você viva dessa forma, com esse pensamento. Tira os limites da tua mente. Tira os limites do teu coração, do teu comportamento. Para de dizer, eu nunca vou chegar nesse ponto. Esse é meu limite. Casa própria, isso eu nunca vou ter.
Carro zero, isso eu nunca vou ter. Negócio próprio, isso eu nunca vou ter. Uma vida amorosa feliz, isso eu nunca vou ter. Um ministério bem sucedido, isso eu nunca vou ter. Fazer tal coisa nessa proporção, isso é muito para mim. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que você não pode chegar lá? Quem foi que disse que você não pode ter? Quem foi que disse que você não vai realizar? Sabe quem foi que disse? Foi você. Foi você que disse que não é capaz. Quem é que está dizendo aqui, na história do Gideão, quem é que está dizendo, eu sou o menor na casa de meu pai, eu sou pobre, eu sou pequeno, e ninguém vai me ouvir, e isso e aquilo? Quem está falando isso é Deus? Quem está falando isso é o diabo? Quem está falando isso é quem? É o próprio Gideão. Então acorda para a vida, meu filho, minha filha. Quem está colocando limites é você mesmo. Então rompa os teus limites em nome de Jesus. Pegue na mão desse irmão do lado e diga para ele com fé: rompa teus limites em nome de Jesus. Você vai chegar onde você nunca chegou. Receba essa palavra profética. Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai alcançar algo grandioso para a glória de Deus. Agora tem uma outra coisa que você precisa fazer, deixar de fazer, para vencer o conformismo na vida. Tem gente que tem esse defeito aqui. Põe aí o 6º ponto para mim. Esperar que os outros resolvam o seu problema. Isso aqui, é um defeito de muita gente. Esperar que os outros resolvam o seu problema. Todo mundo aqui tem problema. Quem tem, levanta a mão aqui. Quem tem? Quem não tiver, passa na minha sala ali que eu te arrumo uns bocados. Todo mundo tem? Não quer os meus, não? Não, o seu já está bom já. Todo mundo aqui tem problema. Os meus problemas, quem é que tem que resolver? Sou eu. Os teus problemas, quem é que tem que resolver? Então deixa eu te dar uma palavra aqui. O problema é teu, resolva. Para de jogar o teu problema no colo dos outros. Para de esperar que as outras pessoas vão resolver para você. A palavra me conta uma história que me deixa impressionado. Em João capítulo 5, eu não vou dar detalhes, só vou te situar. Em João capítulo 5, Jesus fez um milagre num lugar chamado Betesda. Betesda era um tanque, onde um monte de doentes ficavam lá. E eles esperavam um movimento nas águas, porque havia uma crendice que dizia que quando a água se movia, era um anjo que estava movendo as águas, e o primeiro que pulasse nas águas ficava curado. Isso não é verdade, isso é uma crendice popular que existia na época. Não há nenhum relato de anjo nenhum, ninguém foi curado lá, isso era conversa que o povo conta. Mas os doentes acreditavam, e você sabe quando uma pessoa está doente, às vezes ela fica fragilizada emocionalmente, intelectualmente, ela acredita em qualquer história que contar. E aquele homem foi para aquele lugar chamado Betesda, e ele ficou lá. Aí Jesus passou um dia por Betesda, e viu muitos doentes. Muitos. Só que Jesus não falou com nenhum outro, a não ser com aquele. É como se Jesus tivesse ido lá só por conta daquele homem. Sabe quanto tempo aquele homem estava lá? 38 anos. 38 anos é uma vida, hein? Eu não tenho 38 anos. Vou aproveitar para falar isso hoje, porque depois, daqui a um tempo, já não posso mais falar. Hoje eu posso. Eu não tenho 38 anos. Quem aqui também não tem 38 anos? Também não tem? Mais do que a gente tem de vida, aquele homem tinha de doença. Aí Jesus chegou lá perto dele e falou assim: quer ficar são? Você quer? Quer ficar curado? Quem está diante daquele homem é aquele que fez o corpo humano e que pode restaurar as pernas, que pode restaurar os ossos, que pode restaurar os membros, que pode fazer qualquer coisa. Jesus está diante daquele homem. E Jesus pergunta: você quer ficar são? Aí o que o homem responde para Jesus?
versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe o que esse homem revelou aqui? Que ele ficou 38 anos da vida dele esperando alguém pegar ele no colo e colocar ele dentro da água. Ele acabou de dizer com as próprias palavras: eu estou doente até hoje porque eu não tenho ninguém que me coloque na água. Eu não tenho ninguém que resolva meu problema. Está cheio de gente aí com problemas para resolver, esperando que alguém vai chegar para você e resolver o teu problema. Deus te capacitou com inteligência, com capacidade para resolver os seus problemas. Pastor, eu não tenho essa capacidade toda que o senhor está achando, não. Então vai atrás, arrume essa capacidade, se prepare, se capacite, mas resolva o teu problema. Não fique esperando que as pessoas vão fazer por você aquilo que é a tua responsabilidade. Jesus olhou para aquele homem e falou: deixa eu ajudar esse filho de Deus aqui, senão ele vai ficar aqui até morrer, esperando alguém colocar ele na água. Aí Jesus disse para ele aqui: levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Esse homem aqui foi curado por misericórdia. Foi por fé, não. Porque ele não manifestou nenhuma fé. Ele só foi curado pela misericórdia de Deus. Agora Deus está nos mostrando aqui que a gente não pode ficar esperando que alguém vá lá e resolva o nosso problema. Você tem um problema na tua família? Está esperando o que para resolver? Você está com um problema conjugal? Está esperando o que para resolver? O casamento acabar, é? A mulher ir embora de casa? O marido ir embora de casa? Resolve, meu filho, o teu problema. Ah, pastor, eu estou com um problema com meu filho. Meu filho está mexendo com coisa errada. E você vai esperar o que acontecer para resolver o problema? Ah, eu estou com um problema financeiro. Eu estou gastando mais do que estou ganhando. Estou me enrolando, estou me endividando. E eu estou achando que daqui a um tempo a coisa vai ficar ruim. Não, você tem que resolver esse problema já. Peça a graça para Deus e vai para cima dos seus problemas e os resolva. A única coisa que melhora com o tempo é vinho. O problema vai ficando pior com o tempo. Quanto mais passa tempo, pior ele fica. Você tem que resolver logo. Você tem que agir logo. Não espere que outros façam por você o que é teu papel fazer. Saia deste conformismo que você está. E para a gente terminar, eu quero te falar de uma outra coisa que você não pode fazer. Você não pode esperar que Deus faça tudo. Tem gente que é crente acomodado. Ele diz assim: eu sirvo um Deus que pode tudo. Ah, que coisa boa. Se Deus pode tudo, então Deus vai fazer tudo e eu não vou fazer nada. Você entendeu errado, viu? Não é bem por aí, não. Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo. Mas Deus fará tudo? Não. Existem coisas que sou eu quem tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer, Deus não fará por mim. Deus chamou um homem chamado Josué. Volta comigo na palavra. Você estava em Juízes. Josué é um livro antes de Juízes. No livro de Josué, no capítulo 1, Deus falou com esse homem. E Deus falou para ele que ele iria conquistar muitas terras, que ele iria colocar o povo de Israel na terra prometida. Deus falou muita coisa boa para Josué. Só que uma das coisas que Deus disse para Josué, com todas as letras, está aqui no versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Se você ler o capítulo 1 do livro de Josué, você vai ver Deus falando com Josué: esforça-te, 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 cerca de 3 vezes.
mostrando o quê? Que além da parte de Deus, havia uma parte que ele tinha que fazer. Tem gente que entendeu errado esperar no Senhor. Tem gente que acha que esperar no Senhor é armar uma rede na varanda de casa e dizer: eu estou esperando no Senhor, meu telefone vai tocar, vai ser uma multinacional me chamando para trabalhar e vão me pagar um salário de presidente. Eu vou ficar aqui esperando no Senhor. Tem mais água de coco? Traga aí. Eu estou esperando aqui no Senhor. Escuta, você não pode esperar Deus resolver tudo para você, não. Você tem que se esforçar. Você está se esforçando? Você está correndo atrás? Você está lutando? Você está se capacitando? Você está fazendo um curso? Você está indo atrás das oportunidades? O que você está fazendo da sua vida? Ou você está esperando que Deus vá descer do céu e te dar tudo de mão beijada? Você sabia que todas as pessoas para quem Deus deu grandes coisas eram pessoas que estavam se esforçando em algo que já estavam fazendo? Se esforça naquilo que Deus já te deu. Receba essa palavra. Se esforça naquilo que Deus já te deu, e Ele te dará algo maior ainda. Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, para você vencer esse conformismo que está te prendendo nessa vida. Mas antes de orar para você vencer o conformismo, feche os olhos, por favor. Deixa eu falar com você que está aqui nessa manhã de domingo e ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você está aqui, ouviu essa palavra, o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração. Você precisa tomar uma decisão enquanto é tempo. A qualquer momento a trombeta de Deus irá tocar. É meu dever avisar. Você pode duvidar se quiser, mas é meu dever avisar. Jesus está às portas. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. E se eu fosse você, entregaria a vida para Jesus aqui, hoje, agora. Tem alguém aqui nesta manhã que quer entregar a vida para Jesus, que quer receber a Cristo como único Senhor, como único Salvador? Levante agora a sua mão bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você. Tem alguém assim? Não? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tem alguém que quer, levante a mão. Vou fazer um segundo apelo para você que já entregou a vida para Jesus, mas se afastou da casa do Pai, saiu da presença de Deus. É tempo de você voltar. É tempo de você se reconciliar com Jesus. Tem algum filho pródigo aqui nessa manhã? Tem alguém aqui que está afastado da casa do Pai e quer voltar? Levante a mão que eu vou orar por você. Deixa eu falar com você que está assistindo essa mensagem. Deus tem um plano na tua vida, um propósito na tua vida. Entrega a tua vida para Jesus agora. Entrega os teus caminhos para o Senhor agora. Ele vai mudar o rumo da tua história. Se você puder, aí onde você está, faça como eu vou fazer agora. Dobra os teus joelhos aí, você que está me assistindo. Entrega a tua vida para Jesus agora. Você pode se ajoelhar como eu estou fazendo? Faça. Coloque a mão sobre o teu coração. E a igreja que está comigo aqui, feche os olhos, interceda, porque a vida sendo salva à distância. Talvez você está ouvindo, não assistindo, ouvindo. Dá para você ajoelhar? Não dá? Você está só ouvindo, mas está dirigindo agora? Não tem problema, põe a mão sobre o teu coração, repita essas palavras. Você está num lugar agora que não dá para dizer em voz alta. Você está num lugar agora que não dá para ajoelhar. Mas eu quero que você receba essa oração e diga amém. Ore comigo, diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu entendi que eu preciso de Jesus em minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, meu Deus, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá forças para perseverar até o fim na tua presença, em nome de Jesus.
Deixa que eu vou orar por você agora e toda a igreja também vai orar agora. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, aqui nessa igreja eu estou pregando hoje para pessoas que já estão salvas, que já se entregaram a Ti, meu Pai. Mas agora eu sei que há pessoas me assistindo e também me ouvindo e que precisam de salvação, que precisam de vida eterna. Onde tiver alguém com os joelhos dobrados em qualquer lugar desse país ou até fora dele, onde estiver alguém ouvindo ou assistindo esta mensagem, se essa pessoa está se entregando a Ti agora, recebe esse homem, recebe esta mulher, escreve esse nome no livro da vida e dá força para esta pessoa te servir até o fim, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.